Eu quero compartilhar com vocês, no dia de hoje, um pensamento que Deus ele me trouxe aqui, para que eu viesse a compartilhar com vocês. E você pode estar se perguntando, Ariane, para que eu nasci? Eu tenho uma dúvida muito grande. Para que Deus ele me chamou? Será que o Senhor ele tem algo na minha vida? E eu quero dizer para você que sim, Deus ele tem algo na sua vida. O Senhor ele te escolheu. O Senhor determinou que você fosse uma filha e um filho dele. E eu quero te dizer que tudo que você tem enfrentado tá mostrando isso na sua vida. Porque esse vídeo é uma confirmação de Deus, porque eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Eu parei todos os meus planos para poder servir ao Senhor. E eu quero dizer que esse vídeo é sim uma confirmação de Deus, que Deus ele tem um propósito, um chamado e algo na sua vida. E eu quero dizer para você que quando Deus ele tem algo diferente, grande, ele vai permitir com que você seja expulsa e expulso de alguns lugares, porque você não faz parte daquele lugar, daquelas pessoas. Aquilo que Deus ele tem na sua vida é muito maior, é muito melhor do que você possa imaginar. E eu quero dizer para você que quando você estiver enfrentando barreiras, provações e lutas e humilhação, significa que dentro de você tem algo que incomoda. Você pode perceber que as trevas não combinam com a luz. Aonde a luz chega, a luz ilumina o que está errado. A luz traz correção, a luz traz orientação, a luz mostra aquilo que não é para ficar escondido. Então, se você tem luz dentro de você, você incomoda as trevas, e por isso que tantas pessoas arrumam confusão com você. Às vezes você tá na sua, às vezes você tá seguindo o seu caminho, e parece que às vezes aonde você chega acontece alguma coisa. Às vezes é uma perca, às vezes é uma briga, alguém do trabalho se levanta contra você, sua própria família, seu próprio familiar, e aí você fica sem entender o que acontece, por que de tantos conflitos, por que de tanta luta, por que de tanta briga. E eu quero dizer, é porque Deus ele tem algo com você, o Senhor ele te escolheu, o Senhor ele tem algo profundo para poder usar a sua vida, e você vai ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. E eu quero dizer que isso tem acontecido comigo desde quando eu nasci. Minha mãe passou por uma gravidez muito difícil, né? Porque era uma gravidez de gemelar, eu sou gêmeas, e minha mãe passou uma gravidez muito difícil, eu nasci prematura de 8 meses. E aí, na minha vida toda, eu enfrentei lutas e barreiras, só que eu não fui uma pessoa normal, porque eu via com meus olhos físicos coisas que as outras pessoas não via. Às vezes eu via espíritos, às vezes eu via vultos, às vezes eu via nitidamente espíritos ao meu redor. Eu não entendia aquilo, que aquilo ali na verdade não era do mal, mas era do bem. Era um dom. E toda pessoa que é diferente, o inimigo ele vai tentar abater, porque o mal, ele quer mentes aprisionadas, ele quer usar a nossa energia, ele quer sugar a nossa vida. E quando uma pessoa é diferenciada no reino espiritual, o inimigo ele detecta de longe. E aí ele vai fazer de tudo para que algo ruim venha a acontecer, para que você não venha conseguir vencer. E eu quero dizer para você que, às vezes, a humilhação, a perca, algo que saiu fora do controle, não significa que é com você esse algo errado, mas significa que Deus ele está te conduzindo, te mostrando algo que você não tem visto. O Senhor ele quer te levar para outro nível espiritual ou outro lugar. Então, Deus não quer que você tente ser igual, tente caber, tente ser como todos os outros, mas Deus ele quer que você assuma e descubra cada vez mais a sua identidade em Deus. E eu quero dizer também que nesse processo eu tive oportunidades de olhar para trás.
Só que todas as vezes que eu olhava para trás, eu via algo que para mim não fazia diferença, porque essa pessoa que eu me tornei hoje nem se compara com a pessoa que eu era antigamente, espiritualmente falando. Então eu quero dizer para você que às vezes você pode até olhar para trás, mas não perca seu tempo olhando para trás. Olhe para frente. Deseje o que o Senhor tem lá na frente. Esqueça o passado no passado. E tem uma palavra na Bíblia que diz assim, ó: esquecer-me das coisas que para trás ficam e precisam ficar. Olhe para o alvo, que é Jesus. Então, se você está triste, olhe para Jesus. Se você teve percas, que o seu coração se encontra sangrando, porque o meu já teve assim também, olhe para Jesus, porque Ele pode curar. Se você teve problemas financeiros, olhe para Jesus. Confie em Jesus. Faça a sua parte, porque Deus, Ele costuma transformar as coisas pequeninas em coisas grandes. Confie no Senhor. E através dessa palavra, eu também quero compartilhar com você que quando você está muito perto de alcançar o propósito do Senhor sobre a sua vida, as coisas vão se intensificar. A luta, ela se intensifica. Os ataques se intensificam, mas da mesma maneira que as lutas se intensificam, os ataques se intensificam, você precisa intensificar a sua oração, a sua petição, o seu clamor, o seu jejum, a sua comunhão com Deus, porque isso é que vai fazer você vencer. Então, não deixe que ninguém apague a sua luz, não deixe que ninguém acredite que você não é nada, não deixe que o inimigo faça você acreditar que você está sozinho, que você está sozinha, porque isso não é verdade. Deus, ele diz em sua palavra que ele usa anjos que acampam ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, te protegendo de todo o mal. E nenhum dardo inflamado do inimigo vai poder penetrar na sua vida, na sua mente, na sua alma, no seu coração. Eu profetizo através dessa palavra na sua vida. Então, acalme o seu coração, porque da mesma maneira que o profeta, Eliseu, na verdade, ele estava achando que ele estava sozinho. Ele não estava sozinho, porque o Senhor sustentou ele na escassez, o Senhor livrou ele dos inimigos, o Senhor escondeu ele, o Senhor proveu ele, e o Senhor, ele não muda. A sua palavra, ela não muda. A sua palavra, ela fica fiel, ela permanece fiel. Ela fica fiel para todo aquele que permanece na palavra. Então, a resposta que você precisa ouvir nesse dia: permaneça na palavra. Às vezes nós queremos avançar, às vezes você quer fazer coisas a mais, mas a palavra de Deus para sua vida nesse dia é: permaneça na palavra, fique na palavra, porque a palavra vai ser o suficiente para você passar por tudo que você está passando e você vai vencer, né? Então, quando o inimigo, ele vê que o Senhor, ele tem algo grande na sua vida, você pode medir isso e basear isso pelas lutas que você tem passado. E às vezes você tem olhado, assim como muitas vezes eu olhei e falado: meu Deus do céu, o que é isso? Que luta é essa? Que provação é essa? Esse negócio é grande, é gigante. Mas você precisa saber que quanto maior é a luta, maior é o propósito do Senhor sobre a sua vida. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Quanto maior é o levante, maior é a vitória. E eu quero também que você, se você conseguir, na verdade, pegar um papel e uma caneta e anotar algo que eu vou te falar agora, para você não esquecer, e você pendure na sua geladeira ou algo que você possa ver e toda hora lembrar. O inimigo, ele sempre usa os mesmos ataques e ele vai tentar te ferir aonde você está vulnerável. Anote aí, o inimigo, ele vai te atacar nas partes a qual você está vulnerável, está machucada, está ferido, porque ele sabe que você está vulnerável. Então, eu quero que você anote aí, o inimigo, ele usa ataques repetitivos. Eu vou falar novamente. O inimigo, ele usa ataques repetitivos.
para que você venha cair nas mesmas ciladas a qual você caía antes. E eu digo isso, sabe por quê? Porque em mim, vamos dizer assim, eu tinha um problema com identidade. Eu ficava triste quando alguém me feria sem eu merecer. Eu ficava muito triste. Eu deixava com que isso penetrasse no meu coração. Mas de tanto buscar a presença do Senhor e a palavra de Deus, Deus me revestiu com a sua armadura, né? A armadura de Deus que está em Efésio, que protege o coração contra os ataques e os dardos inflamados do inimigo. E aí o meu coração hoje está fortalecido e ele está blindado. E por mais que o inimigo ele me ataque, né? Ele não vai conseguir, porque eu já aprendi, eu já captei quais são as artimanhas que ele usa. Então você precisa primeiro se fortalecer na palavra, leia Efésios, capítulo 4, versículo 6, ou então capítulo 5, leia ele todo. Capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Se fortaleça na palavra. E depois você comece a pedir ao Senhor que você identifique como o inimigo tem atacado você, porque ele sempre vai repetir os mesmos ataques para tentar destruir você. Mas quando você está fortalecida e fortalecido, o ataque do inimigo ele não vai ter vez sobre você. Então, às vezes, o inimigo ele vai usar alguém do seu trabalho para ferir a sua alma, ferir o seu coração. Se você já foi ferida, vamos dizer assim, ele quer ferir aonde está ferido, aonde há uma dor. É isso que ele faz, o inimigo ele faz isso. Ou, às vezes, o inimigo ele vai atacar, usar alguém para atacar a sua mente, falando que você não é capaz, que você é uma pessoa menor e inferior daquilo que você é. Então, você precisa orar ao Senhor, estar conectado com Deus, para que Deus ele mostre quais são as feridas que estão abertas, que você precisa fechar, através da oração e da palavra. E depois você vai perguntar a Deus quais são os ataques que o inimigo está usando para te atacar aonde você se encontra ferida e machucado. Porque esses dois diagnósticos vão te dar a vitória. O primeiro vai te capacitar e vai te proteger, porque a palavra do Senhor nos capacita e nos protege. E o segundo vai te mostrar as artimanhas dele. Então, quando ele vir atacar, você vai está preparado e você não vai cair, você vai falar, olha, Deus me alertou, Deus ele me falou, eu não vou ser pego nem pega desprevenida. E esses dias eu estou passando por vamos dizer assim, muitos testes, né, muitas batalhas. E esses dias o inimigo ele veio tentar me afrontar novamente, pensando que eu não estava percebendo isso. Mas o Senhor ele me deu um sonho e ele falou comigo, fique vigilante, vigie, esteja preparada, se revista da palavra. E aí eu comecei já a orar para que todo o mal viesse a cair por terra. Comecei a entregar nas mãos do Senhor. Comecei a orar. E eu creio que Deus ele desfez esse laço. E passando alguns dias, se cumpriu a palavra de Deus, né? Que o inimigo iria tentar, o tentador, porque ele tenta, né? Mas o Senhor, ele me deu a vitória. E eu creio que o Senhor, ele vai me dar mais vitórias ainda, assim como ele quer dar para você. Então, não caia no ataque do inimigo. Não ceda, não abra o seu coração. Se revista da palavra, porque Deus, ele quer te dar a vitória. Então, não deixe que o mal apague a sua luz, não deixe que o inimigo queira que você volte para o passado, porque no passado não tem nada. Aquilo que Deus ele tem para você nem se compara com aquilo que você está passando, com aquilo que você passou, com aquilo que você perdeu, com aquilo que você não entendeu, entende? Porque tudo acontece para o nosso bem. Existe uma palavra na Bíblia que diz que tudo coopera para o nosso bem. E nada acontece que está fora do controle das mãos do Senhor. Você precisa confiar, você precisa descansar, aprender a descansar a sua mente no Senhor. Então, Deus tocou essa palavra, para me trazer essa palavra para a sua vida nesse dia, porque o tamanho daquilo que você tem enfrentado,
significa que o Senhor tem algo maior ainda para você. Por isso que o ataque está tão grande sobre a sua vida. Então, se posicione na palavra do Senhor. O Senhor tem me dado, né? Tem me feito crescer, tem me dado tantas vitórias, tem me dado tantas coisas boas, porque eu tenho me posicionado no Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai fazer isso na sua vida, né? Então, tem momentos da nossa vida que as lutas acontecem por conta da teimosia, né? Para com a vontade do Senhor. Às vezes a gente não quer fazer. Mas tem lutas e provações que acontecem que é para a gente ser aprovados, para a gente ficar experiente, para a gente ter o que? O domínio sobre as nossas emoções, o domínio sobre a nossa carne, o domínio sobre o Espírito, o domínio da palavra de Deus. E uma coisa que eu tenho percebido, e a palavra de Deus ela não mente, que tudo é vencido, não pela força do seu braço, não por muito você fazer, não por muito você trabalhar, não por muito você se estressar, não por muito você se automedicar tentando fugir dos problemas, não. Mas tudo na nossa vida nós vencemos com o poder da palavra do Senhor, que é essa palavra que é viva e verdadeira. Então você precisa se alimentar da palavra. Coma a palavra, leia a palavra, declare a palavra, porque o inimigo também ataca muito a mente humana. Às vezes um pensamento que surge não é seu, mas é do mal. Ele implanta pensamentos na nossa mente, tentando nos desvirtuar, tentando fazer com que você saia dos planos do Senhor, fazendo com que você amaldiçoe a Deus, desista, né, de viver os planos do Senhor. Mas você precisa saber que o Senhor, ele está com você. E se você tem enfrentado coisas grandes, o Senhor, ele tem coisas maiores ainda para poder você viver coisas boas, felizes. Mas você precisa, em nome de Jesus, escutar isso que eu tô falando. Se posicione na palavra, porque enquanto eu não me posicionava na palavra, eu perdia batalhas uma atrás da outra, fora que o inimigo ele me dava uma surra. Entendeu? Porque eu estava vulnerável, não estava armada com a palavra de Deus, com a espada, que é a palavra de Deus, eu não estava armada com o poder do Espírito, mas tudo isso é nos concedido através de Deus. A palavra é a espada que derrota o inimigo. O Espírito de Deus é poder, porque quando você usa o Espírito para repreender aquele mal em nome de Jesus, ele é obrigado a se retirar. Quando você pede ajuda ao Senhor, Deus envia anjos para te ajudar. Tudo é através do poder da palavra e do Espírito. Então você precisa se revestir da palavra de Deus. Leia Efésios, não fique vulnerável. Aprenda a vencer batalhas, porque Deus ele quer te abençoar, mas você precisa se posicionar e tomar para si, né, esses recursos e essas ferramentas que pertencem a você. A sua carne ela não vai querer, mas a vitória de Deus ela vai vir sobre a sua vida. Quando você vencer a sua carne, quando você se alimentar da palavra, quando você começar a ter visão espiritual e discernimento para diagnosticar como o inimigo ele tem atacado você, como o inimigo ele tem desestabilizado você, como o inimigo tem usado as pessoas ao seu redor para te ferir onde você está ferido, ferida. Mas hoje a palavra de Deus, através dessa palavra, ele te traz a vitória no dia de hoje. Não olhe para trás, não tente se encaixar, mas assuma a sua identidade em Cristo, porque a vitória é sua, tá bom? Até amanhã, medite nessa palavra no dia de hoje, se inscreva no canal e que Deus abençoe a sua vida, tá bom?